dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, comigo, Dolane e Patrícia. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado e você pode participar conosco e também assistir as nossas entrevistas através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Pode nos acompanhar também através do hashtag Dolane Patrícia, entrevistas jurídicas que têm o objetivo de manter você informado sobre os seus direitos. E hoje nós iremos conversar com um colega advogado, o nobre Dr. Wendel Monteles Rodrigues. Nós iremos conversar sobre os juizados especiais e você não pode deixar de acompanhar esta entrevista. Logo depois dos intervalos comerciais, estaremos de volta com muitas informações importantes para você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje conversaremos com o nobre colega Dr. Wendel Monteles Rodrigues. Nós queremos desde já agradecer a sua participação conosco, desejar um bom dia e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui em nosso programa. Queremos começar pedindo que o senhor nos fale um pouco sobre a sua trajetória como advogado. Bom dia, sou formado em Roraima, tenho 2 anos de advogado, fiz a segunda fase para tributário e ingressei na OAB, atuando na área tributária, ações cíveis, e tenho estado até hoje aí atuando na área jurídica. Com relação aos juizados especiais, conhecida como antigas pequenas causas, muitas pessoas correm em busca desse rito processual para ingressar com a sua ação. Quais os princípios que regem os juizados especiais, esse rito que faz com que o processo seja um pouco mais rápido para as pessoas que procuram acesso à justiça? As pessoas que procuram acesso à justiça, antigamente elas tinham muita dificuldade de ter esse acesso, até por conta das condições financeiras. Então a Constituição 88 previu os juizados especiais e em 95, com o advento da Lei 099 de 95, implementou os juizados especiais. Então, hoje, o juizado especial ele é regido pelo princípio da oralidade, simplicidade e economia processual, o que faz com que o procedimento nos juizados ele corra mais rápido, ele se torne algo bem simples e alcance a pessoa que necessitar dos serviços dos juizados, né? Que resolva mais fácil e mais rápido as suas lides, as suas demandas que surgirem. E, no caso, quais são as legislações que amparam esse tipo de rito processual? Nós temos aí, como eu mencionei, a Lei 9.099 de 95, né? Uhum. Que é uma legislação muito simples, tanto nos juizados especiais cíveis e criminais, e que dá um rito assim, muito rápido, dá uma evasão muito rápida, né? Celeridade para as ações, para as demandas, né? Fazendo com que as pessoas, em alguns tipos de situações, não precisem procurar a justiça comum. Elas podem resolver através dos juizados. Então foi uma legislação muito simples, que acabou alcançando a toda a sociedade aí que está acelera um pouco mais o processo judiciário, né? Muito. E com relação às vantagens desse rito processual, porque os juizados especiais, como nós falamos que é conhecido por antigas pequenas causas, muitas pessoas ainda não fizeram associação. Aquelas pessoas que já procuram o judiciário já há muito tempo, às vezes tem dificuldade de entender assim, a diferença da justiça comum para os juizados especiais. Quais as vantagens de ingressar com uma ação judicial através dos juizados especiais? Bom, a vantagem de você utilizar o juizado especial hoje para ingressar com uma demanda é essa questão da celeridade, da velocidade que o processo vai caminhar. Então você tem algum tipo de situação que você não precisa buscar a justiça comum, você busca o juizado especial com a sua demanda para que você tenha uma tutela do Estado mais rápida. Então, para as pessoas que têm alguma demanda que precisa buscar o judiciário, ela não precisa, dependendo do tipo de ação, do tipo de demanda,
ela não precisa nem de advogado, dependendo do tipo do valor de causa e tudo, os parâmetros da lei, para ingressar nos juizados especiais. Então é muito vantajoso assim, para a sociedade, né, que busca um acesso à justiça mais rápido. Quais os casos mais comuns? Bom, os casos mais comuns é até mesmo que a legislação ela autoriza uma ação de despejo para uso próprio, uma ação de dano, cobrança de prestação de serviço defeituosa, você quer cobrar um título executivo, um cheque, uma nota promissória, você quer realizar uma cobrança e você quer buscar qualquer outro tipo de situação simples que comporte também, isso, né? direitos do consumidor, inclusive, que comporte dentro do juizado especial, que tem também os seus critérios, né? Algumas situações que passam da competência da lei e automaticamente está fora da competência. Da competência dos juizados especiais. Você falou da questão de ter algumas situações de juizados especiais que precisam de advogado e outras que não precisam de advogado. Qual a importância do advogado nas ações interpostas nos juizados especiais? A vantagem do advogado, porque a legislação ela fala o seguinte, que até 20 salários mínimos o autor, o cidadão, ele pode ingressar automaticamente. Nós temos aí o Tribunal de Justiça que possui uma estrutura para receber essas pessoas, né, que precisam da tutela jurisdicional. Então, a pessoa procura o juizado especial sozinha, eles têm lá a central dos juizados especiais que vai colher essa lide, né, e vai tentar uma conciliação. Mas a vantagem de você buscar um patrocínio de advogado, independentemente, como a legislação fala, até 20 salários mínimos, você pode ingressar sem advogado. Uhum. Passou disso, você tem que, obrigatoriamente é necessário um advogado. Por quê? Porque o advogado, ele tem conhecimento técnico, ele vai saber lidar melhor na situação, ele vai conduzir melhor o processo. Às vezes um cidadão chega numa audiência sozinha, a outra parte vem com o advogado, então ela fica meio perdida, né? Porque ela não conhece os procedimentos, né? Apesar desses princípios, como nós mencionamos, da simplicidade e tudo, mas ela fica meio perdida. O advogado não, o advogado ele saberá muito bem conduzir, atuar nos momentos precisos, atuar de acordo com o que seu cliente estiver precisando, né? Ele vai buscar a satisfação da pretensão do cliente em audiência. Então é muito vantajoso um advogado qualquer tipo de demanda. Sem contar que no caso dos juizados especiais, ainda que o valor seja abaixo de 20 salários mínimos, tem aquela questão de quando a parte requerida, ela recorre. E se ela vai recorrer, mesmo assim é interessante que tenha a questão do advogado para defender os seus interesses. E também na questão da execução da sentença, porque muitas vezes a pessoa ganha a sentença, mas não recebe, né? Nesses casos, assim, também é importante a presença do advogado. E eu gostaria de perguntar também, quanto tempo em média, assim, dura o processo nos juizados especiais em média? Olha, isso depende muito do custo do processo. Então, a pessoa ingressa com uma ação nos juizados especiais, a ação começa a correr. Aí vai depender de várias situações. Vai depender de intimação, que às vezes demora um pouquinho por conta... Às vezes o autor não colocou o endereço corretamente do... O endereço é um problema. O endereço corretamente da outra parte, aí que dificulta um pouco até o trabalho da justiça em localizar a outra parte. Na verdade, os juizados especiais, falando em desvantagens, que são poucas realmente, porque o juizado especial é uma forma ótima de você conseguir alcançar os seus direitos, mas tem aquela questão do endereço. Se você não tiver o endereço da pessoa, você não consegue. Porque nos juizados especiais não pode editar, você está por edital, né? Não pode. Isso é uma das coisas que a pessoa, quando vai entrar no juizado especial, numa ação, ela tem que se submeter aos ditames da lei. E não existe... O juizado especial não comporta prova técnica, perícia. Perícia. Se precisar perícia... Não comporta. Isso até é o caso de extinção. Às vezes a pessoa entra e é uma ação que precisa de uma prova técnica, uma perícia, o juizado especial não comporta, aí o juiz automaticamente é obrigado a extinguir a ação para que a pessoa possa buscar na justiça comum o seu direito, né? E também tem aquelas questões mais complexas que geralmente elas também não podem ser resolvidas nos juizados especiais, né? E aí geralmente tem que ser as causas mais simples, né? Tem muitas causas contra as empresas Vivo, Oi, TIM, fala o nome de todas para não ficar... Tem muitas Existem muitas causas. Hoje as pessoas têm buscado muito, têm reclamado muito. Esses dados nós temos aí em jornais, nós temos aí na internet, né? Que as pessoas têm buscado muito os seus direitos, reparações
contra empresas de telefonia, bancos, empresas de aviação. Então, hoje, o acesso à justiça, na lei do juizado especial, ela ampliou muito, porque as pessoas, antigamente, elas não buscavam. Hoje, esse aumento de demanda contra essas operadoras, ele cresceu por conta disso, por conta dessa facilidade no acesso à justiça. Com relação aos juizados especiais ainda, a pessoa que tem um problema hoje com Vivo, Sky, Oi, ou banco, ou qualquer outra situação que ela precisa resolver na justiça, o serviço é gratuito pelos juizados especiais? O serviço no juizado especial ele é gratuito. Como eu mencionei, o Tribunal de Justiça possui uma estrutura para receber essas demandas de forma gratuita. O cidadão se sentiu lesado, se sentiu algum tipo de situação ocorrida com alguma dessas empresas ou até outras situações, ele procura a justiça, o juizado especial, que vai dar início a essa demanda sem nenhum custo. O cidadão ele vai se submeter a custas judiciais apenas quando ele ingressar com a estação e faltar uma audiência. A legislação fala que se ele não comprovar a ausência, se ele não justificar a ausência dele, o juiz pode arbitrar para ele custas judiciais. E outra situação seria quando ele vence uma ação, quando ele é derrotado em uma ação e ele quer recorrer, ele recorre automaticamente com patrocínio de advogado, né, para interpor um recurso para ele. E se ele chegar a perder novamente na turma recursal, aí ele vai ser condenado a custas judiciais e honorários, né? Certo. São situações que aí, nesse caso, o cidadão ele vai ter que se submeter a essas custas. Logo depois dos intervalos comerciais, nós iremos falar sobre as questões relacionadas diretamente às audiências que são realizadas através desse rito especial dos juizados especiais. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e você hoje pode ficar mais informado a respeito dos juizados especiais cíveis através da Lei 9.099/95. Estamos conversando sobre isso com o advogado, o Dr. Wendel Monteles Rodrigues. E continuando a nossa conversa sobre os juizados especiais cíveis, eu queria perguntar a você com relação às audiências. Algumas pessoas ingressam na justiça, são marcadas as audiências, elas comparecem, mas algumas audiências estão sendo canceladas. Muitas vezes a pessoa entra sem advogado e não consegue entender o motivo pelo qual houve o cancelamento da audiência. É vantagem ou desvantagem para, no caso, o autor da ação, ou caso a audiência seja cancelada, se referindo à audiência de conciliação? A legislação ela fala que distribuída a ação, em 15 dias deve ser marcada a audiência de conciliação. Então, a pessoa quando procura o juizado especial, ela já recebe ali no momento uma data de audiência. Ela entra com a ação e já sai dali sabendo quando é que vai ser a sua audiência, o juizado que caiu, o horário, né? Então ela chega, de repente, algumas chegam até ir nessas audiências porque ela só se programa para aquela data. E ela chega na audiência e descobre que a sua audiência foi cancelada. Porque, na verdade, como o juizado ele é regido pelos princípios da informalidade, a oralidade e simplicidade, os juízes eles entendem que, em alguns tipos de ações, que não há necessidade de haver audiência de conciliação por conta da simplicidade do processo. Às vezes não há necessidade de produzir nenhum tipo de prova. Às vezes já é de notório conhecimento que a parte ré não faz acordos. Então, para que nós vamos gastar aí marcar uma audiência se não vai ter acordo com marcar uma audiência do réu de conciliação se o juizado já sabe que a parte não faz acordo, que o processo é muito simples. E aí, por conta disso que as audiências têm sido canceladas, mas eu particularmente acho vantagem. Vantajoso, eu acho vantajoso esse cancelamento porque agiliza o processo. Agiliza, o processo corre mais rápido. Automaticamente a parte ré ela é intimada para contestar, depois o processo volta para o juiz, dá a sentença. Acabou. Bem rapidinho. A parte já toma nota da sentença em pouco tempo, então eu acho muita vantagem
esse e cancelamento. no caso, quando a audiência não é cancelada, muitas vezes acontece da parte deslocar até mesmo no interior do estado para chegar e escutar da parte ré que não existe proposta de acordo. Aí, como geralmente alguns bancos, algumas empresas já não fazem acordo em razão de que em outras situações ainda não fizeram acordo mesmo, então não ter audiência, nesse caso, realmente é muito mais vantagem, porque aquela questão do princípio que você falou no começo, da celeridade processual, com certeza vai ser mais célere ainda. Isso. Porque o processo vai correr ainda mais rápido. Diferente seria, no caso de uma audiência que o juiz verificasse que haveria necessidade de ouvir alguma parte, e ele marcaria uma audiência de instrução para poder apurar melhor os fatos e decidir melhor o caso, né? Nessa audiência de instrução, geralmente é necessária a presença das testemunhas. Como acontece essa questão do comparecimento das testemunhas? Muita gente não entra porque a testemunha fala que não quer comparecer. Se a testemunha não quer comparecer na audiência de instrução, onde vai ser realizada a prova testemunhal do fato alegado pelo autor na inicial. A parte pode peticionar informando as testemunhas e endereços, mas em regra as testemunhas elas comparecem voluntariamente. Então as testemunhas, como é um rito muito simples nas audiências de instrução, onde os juízes eles vão querer apurar melhor os fatos e ouvir as partes, as testemunhas elas aparecem voluntariamente para serem ouvidas e dar sua colaboração ali e contribuição à justiça para esclarecer aquele fato. Mas se elas não quiserem comparecer, o juiz pode intimar através do oficial de justiça para que ela compareça na audiência. Ele pode, o juiz pode, dependendo se a testemunha for muito necessária, ele pode intimar a parte para que compareça para solucionar. Todos têm o dever de colaborar com o judiciário no esclarecimento da verdade. Verdade. Então ele pode fazer isso. O juiz pode tomar qualquer tipo de atitude para resolver uma lide. E procurar a forma mais justa também de dar a sentença. Isso. Se o autor falta à audiência, muitas pessoas ingressam com uma ação judicial e no dia da audiência ocorre algum problema. O que acontece se ele faltar à audiência? Se o autor falta à audiência, ele não justifica a audiência, automaticamente a outra parte, geralmente ela pede a decretação da revelia e a extinção do processo. E o juiz, ele concede. Mas se houver uma justificativa, se a parte não conseguiu comparecer, mas a parente foi lá, levou um atestado, alguma coisa, teve algum problema, e a parte não conseguiu comparecer, o juiz ele pode redesignar a audiência para outra data. E se ele não atender, se ele não receber esse pedido, aí, como nós falamos, ele vai condenar, vai dar a sentença de extinção Ainda vai dar e vai as condenar o autor que faltou audiência em custas processuais. Muito bom. E nesse caso, o autor, o processo é extinto. No caso do réu, você já falou que no caso acontece a revelia, que é ser considerado, no caso, verdadeiro que o autor disse. Quando acontece de o juiz aceitar a justificativa, como você falou, o processo segue normalmente depois disso? O processo segue. Ele aceitando a justificativa do autor, o processo ele vai redesignar uma outra data para audiência. O processo vai seguir normalmente, a pessoa... Sem prejuízo? E sem prejuízo algum. E no caso das audiências de conciliação, em que caso acontece um acordo vantajoso? Vamos supor, a pessoa está numa audiência, entrou contra uma empresa telefônica ou um banco ou qualquer outra situação que vai ser resolvida nos juizados especiais. E aí, nesse caso, foi ofertado um acordo na audiência por parte da empresa ré. Em que caso esse acordo é vantajoso? Eu sempre falo que o acordo, ele sempre está mais barato para todos. É sempre vantajoso. Então, eu sou a favor do acordo. Então, quando a parte chega numa audiência e propõe um acordo, geralmente o autor, ele pode se submeter àquele acordo, né? Ele pode, esse tipo de acordo tá bom para mim, ele pode aceitar. E o processo vai seguir normalmente para o juiz para homologar esse acordo. Então, o processo ele segue normalmente havendo acordo, né? Uhum. Quando não há acordo, também segue o processo para o juiz para que ele dê uma sentença. Aí o juiz vai estar obrigado a decidir. Ou por um ou para outro. Porque, na verdade, o juizado especial, a intenção do juizado especial é promover soluções, acordos, é promover a conciliação. E o acordo fica mais rápido, né? Quando não há essa conciliação, aí o juiz está obrigado a decidir. E aí talvez não agrade nenhuma parte nem a outra. Verdade. E aí vem a importância da conciliação, de verificar uma forma de fazer um acordo que não seja tão desvantajoso assim e realizar a solução do problema judicial através da conciliação.
E com relação a acidente, nós falamos aqui sobre questões de telefonia, de banco e outras questões relacionadas ao consumidor, até mesmo de despejo, como você falou, para uso próprio, mas fala um pouquinho com relação aos acidentes, porque os acidentes acontecem assim de forma diária aqui em Boa Vista e as pessoas muitas vezes não procuram seus direitos, fazem um acordo ali, sem a presença da justiça móvel ou de um advogado, ou deixam de colocar o acordo que fizeram para, no caso, pagar os danos materiais causados e não colocam isso no papel. Como você acha que seria o procedimento correto nos casos de acidentes de trânsito, levando em consideração a possibilidade de entrar com a ação nos juizados especiais e socorrer bem rápido? Olha, é comum ingressar na justiça requerendo reparação de dano material em acidente de trânsito. Mas as pessoas elas não fazem muito isso, elas não fazem. Às vezes, como foi colocado, né, elas fazem um acordo ali na hora. Entre elas, né, verbalmente. O que de repente futuramente não é cumprido. Aí a pessoa ela é obrigada a ingressar na justiça. Mas aconteceu um acidente, aciona a polícia militar que vai comparecer ao local para registrar a ocorrência. A polícia militar vai chegar no local, vai registrar e com aquele registro, com os dados das partes, você pode utilizar para futuramente promover uma ação. Você pode ingressar na justiça requerendo danos materiais pelo seu veículo, aí você vai ter que juntar 3 orçamentos prévios. E é uma audiência que possivelmente vai haver uma instrução para esclarecer melhor os acontecimentos. Quem teve culpa, como foi, quem tem que pagar quem? Quem tem que pagar, às vezes a Polícia Civil comparece no local para fazer uma perícia rápida ali. Então essas situações elas são muito comuns hoje nos juizados especiais, essa busca de reparação por dano material. E é muito importante saber, você que se envolveu em algum tipo de acidente, que você pode ingressar com uma ação nos juizados especiais, não só se você não fez o acordo no momento, mas você pode fazer o acordo posteriormente e pedir a homologação do juiz. Você faz o acordo normal, não é isso, Eli? Isso. E aí fica mais seguro. Faz o acordo é seguro e submete ao juiz. Homologado pelo Esse juiz? acordo homologado pelo juiz, ele é seguro, muito seguro, porque se a parte não cumpre, ele vira um título executivo. Se a parte não cumprir, você já pode entrar pedindo cumprimento daquele acordo que foi homologado. Aí você vai penhorar as contas bancárias da outra parte, você vai, de repente, buscar aí algum tipo de satisfação daquele direito que foi lhe dado na homologação do acordo. Pega até o carro de volta da outra parte, se for o caso. Toma até o carro da outra parte, desde que esteja no limite do teto do juizado, no valor. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui e queremos que você coloque as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são no sentido de orientar a sociedade que façam uso do juizado especial, que busquem os seus direitos, suas pretensões no juizado especial, por conta da celeridade. É um procedimento mais rápido que vai servir muito e vai ser atendida a pretensão da sociedade nos juizados especiais, que estão aí prontamente para receber a todos que necessitarem. Sem falar que os juízes são excelentes, eles procuram fazer o mais rápido possível, procuram a solução do litígio de forma mais rápida, né? Eles procuram sempre fazer com que, se não haja conciliação, resolva da melhor forma. O que demora mais é na questão do recurso quando ocorre. Quando há recurso, o processo ele se estende por muito mais tempo, né? Mas por isso a importância da conciliação. A intenção é conciliar. Muito obrigada pela sua presença aqui, muito esclarecedora, sua entrevista, que todos possam acompanhar, quem não acompanhou do início, pelo YouTube na página do Lani Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você que acompanhou mais uma entrevista jurídica. Lembrando que você pode acompanhar todas as entrevistas realizadas através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Obrigada a você que participou através do hashtag Dolane Patrícia. Continue participando e sugerindo quem você gostaria que estivesse no nosso programa e fosse entrevistado. Nós queremos ainda agradecer aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Loja Bonita. A Loja Bonita nos veste a cada terça e quinta. A Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault.
vestidos belíssimos, Divina Pele e outras marcas famosas e marcas de roupas que você vai ver e não vai conseguir resistir e vai comprar. Porque são vestidos belíssimos, são roupas para todas as ocasiões. Você não pode deixar de conhecer a Loja Bonita, conhecer as calças, as blusas, os vestidos maravilhosos para festas, casamentos, você que vai ser madrinha, para aniversário, para passar um final de semana também muito bonita. Você pode estar procurando a Loja Bonita e você vai estar linda, radiante em cada ocasião. Não deixe de procurar a Loja Bonita, Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault. E em breve no shopping vai estar na inauguração, arrasando com os vestidos mais lindos que você já viu. Queremos agradecer também a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados é responsável pelos nossos calçados a cada terça e quinta no programa Conhecendo o Seu Direito. E a Patrícia Passos poderá, através do WhatsApp, mandar para você os modelos existentes dos mais belos calçados que você já viu e pode também levar até você o sapato que você escolheu. Então você pode procurar Tizuca Calçados lá na Avenida Ataíde Teve e também mandar um WhatsApp para a Patrícia Passos para que ela possa estar encaminhando para você os sapatos maravilhosos que ela possui. Você pode também procurar o Ney Maison Noivos, Noivas e Café. No Ney Maison Noivos, Noivas e Café, você vai desfrutar de um ambiente agradável. Você vai experimentar vinhos maravilhosos e massas italianas que agora são oferecidos no seu espaço. Você pode ainda conhecer o espaço dos vestidos de noiva, os mais belos vestidos de noiva que você já viu também. Você pode estar procurando o Ney Maison Noivos, Noivas e Café na Avenida Villeroy, em frente a Tortas e Tortas. E no próximo programa nós estaremos de volta. Na próxima terça eu estarei aqui aguardando você. Até lá!